Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para o tradicional vídeo de 10 melhores jogadores do Santos no ano. E sim, eu sei que não houve 10 jogadores que atuaram bem pelo Santos no ano, mas é aquilo, o melhor dos piores também é o melhor de alguma coisa. Então, eu abri a votação para os membros do canal, todos os membros que votaram armaram uma lista de top 10. Alguns não votaram em 10, alguns abandonaram depois de 3 votos, outros botaram João Paulo em todos os votos, o que eu super entendo, mas eu fiz as contas e 10 jogadores pontuaram o suficiente para aparecer na lista. Mas não foram só 10 os votados. Pessoas diferentes têm opiniões diferentes e mesmo num ano sofrido como 2022, tivemos jogadores a rodo votados. Antes de eu citar quem foi votado, mas não entrou na lista final, lembro que ano passado teve a lista, né? Importante a gente lembrar dela. E até dá para comparar se você quiser. Que ano foi melhor? Vou colocar aqui do lado ou aqui do lado, sei lá, um dos lados no final, quando a gente coloca aqueles vídeos para vocês pegarem e assistirem depois. E bem, vamos lá, vamos citar os jogadores que foram votados, mas não entraram no top 10 dos membros. Lembrando que a votação era muito simples, você listava de 1 a 10, o primeiro colocado fazia 10 pontos, então João Paulo fez 10 pontos aos montes, o décimo colocado fazia 1 ponto no intervalo, era só diminuir, 10, 9, 8, 7, 6, vocês entenderam o conceito. O Jair foi votado, o que é maravilhoso, tal como o Ivonei e o Derek, jogadores que sequer atuaram pelo profissional no ano. O Sanches também ganhou um pontinho. Angulo, Sandri, Madison. Eu vou banir o membro que votou no Madison. Bruno Oliveira, Natan, Juan, Luiz Felipe, Camacho, Carabarral, Kaique, Felipe Jonathan, John, Lucas Barbosa e Ed Carlos receberam votos. Miguelito também recebeu um monte de voto e foi o 12º colocado no total. Os anteriores eu não falei na ordem, tá? E o Lucas Pires foi o 11º, o jogador que quase entrou na lista de top 10, mas não entrou. A partir de agora, os 10 mais votados. Zanocelo ficou em 10º lugar na votação dos membros, o 10º mais votado, o 10º que mais pontuou para os membros do canal 20 Santos, o 10º melhor jogador do Santos no campeonato. É bem simbólico, né? Que um cara que até faz sentido, pensando nos nomes citados... Eu falei Felipe Jonathan? Eu não falei Felipe Jonathan. Felipe Jonathan foi votado também. Até faz sentido o Zanocelo aparecer em 10º, mas é muito simbólico que no final do ano sequer no banco ele aparecia. Então você vê que o Santos foi piorando, né, durante o ano, tal como o Zanocelo. Acho que é bem simbólica essa posição, mas entendo ele entrar no top 10. Em nono lugar, alguém que sequer terminou o ano no Santos, Léo Batistão, né, muito querido por muita gente, eu super entendi a venda dele, mas também é inegável que acabou fazendo falta no final do ano, por pura incapacidade do Santos de substituir a altura, o Soteldo se lesionar, é claro. Teve uma boa fase, principalmente com o Fabian Bustos, tanto que acabou vendido ao Almeria, e entrou na nona posição aqui na nossa lista. Em oitavo lugar, o Lucas Braga, um ano de dificuldades para o Braga, acho que passou longe de ser o melhor ano dele, que claro, é o de Libertadores aqui no Santos, mas de novo, sei lá, do 6º lugar para baixo, é bem difícil você arranjar jogadores que tiveram um ano constante. O Lucas tem um sobe e desce, né, o ano inteiro, e os seus bons momentos o colocaram na oitava posição. Em sétimo lugar, para vocês terem uma ideia de como o ano foi sofrido, em sétimo está um jogador que pouco atuou. É muito bom, a gente adora, mas Soteldo jogou só no final do ano e ainda se lesionou antes do final do ano. Mesmo assim, foi muito lembrado pelos membros e eu super entendo. Enquanto esteve em campo, fez grandes jogos, como aquele contra o Palmeiras, que a gente perdeu, porque a vida é triste. Bom, em sexto lugar, Maicon, um zagueiro que chegou sob desconfiança, terminou o ano bem mal, inclusive, se lesionou bastante e mesmo assim, quando estava inteiro, claro, ajudou o Santos a, no primeiro turno, ter a segunda melhor defesa. Lá para o meio do segundo turno isso despencou, foi para o saco, mas o Maicon teve um ano bem decente, na minha opinião, e concordo com o sexto lugar. Até porque o quinto lugar é Eduardo Bauerman, e o Bauerman, para mim, teve um ano, não estou falando de atuações específicas ou nada disso, a temporada 2022, para mim o Bauerman foi muito mais constante, regular, de maneira positiva do que o Maicon, então eu concordo. Eles brigaram na votação até o finalzinho, quando o Bauerman abriu vantagem. Bom, no top 4 acho que os nomes são muito óbvios, mas o quarto lugar é de Rodrigo Fernandes, talvez a melhor contratação do ano. Estou descartando o Soteldo nessa briga, porque o Soteldo, na verdade, vamos pensar para 2023 até pela lesão. O Rodrigo teve um ano mais longo no Santos e foi muito importante, até por ser o único volante que defende nesse time. Sem o Rodrigo, o meio de campo do Santos afunda. Bom, em terceiro lugar, no top 3, na medalha de bronze, o Ângelo, o recordista de assistências do Santos no Campeonato Brasileiro.
o jogador que mais driblou no Campeonato Brasileiro, o jogador que a gente mais tem esperança que vá salvar o Santos em 2023. Mas já em 2022 entregou coisas muito positivas. Em segundo lugar, também o único que entregou gols ao Santos, o Marcos Leonardo, ficou com a medalha de prata, foi o artilheiro do time no ano, fez mais de 20 gols com esse time horroroso que deram para armar jogadas para ele. A bola mal chega, quando chega no final ele foi mal, mas antes dessa pior fase no final do ano ele estava muito bem e nem meia armador ele tem para ajudar. Então o Marcos está de parabéns. Não tanto quanto o João Paulo, é claro, o Noé da Vila simplesmente carregou esse time ao topo, não, ele está no topo da lista, mas carregou esse time para que não brigasse contra o rebaixamento, salvou o Santos em tantas e tantas ocasiões. Na Copa do Brasil, o Santos só passou do Coritiba porque ele fez milagres lá no jogo no Paraná. Enfim, o João mereceu ser mais uma vez o melhor jogador do Santos na temporada, segundo os membros do canal E20 Santos. Se você quiser ser membro do canal E20 Santos e votar, eu super recomendo, porque não é só isso que você faz. Você ganha vídeos exclusivos, lives exclusivas, tem sorteio de brinde toda hora, vale a pena. Eu acho, eu tenho que falar que vale. Quem pode falar são os membros. E como eles participaram dessa votação, eu acredito que eles gostem de ser membros, tá certo? Beijo pra vocês, tchau!